mais espaço e aberto ao domingo. A Gillette apresenta a nova revolução no barbear. Os microtensores, que só existem na nova Gillette Sensor Excel. Com lâminas gêmeas montadas sobre molas que se ajustam aos contornos do seu rosto. A nova Sensor Excel é a única com microtensores macios e flexíveis que esticam suavemente a sua pele e fazem erguer os pelos para o barbear mais perfeito e confortável de sempre. Experimente já a nova Gillette Sensor Excel. No Planalto da Beira Serra, Rádio Boa Nova, 100.2 FM Estéreo, Oliveira do Hospital. Boa Nova, 24 horas por dia ao serviço da região. Se você tivesse uma filha casadeira, que máquina é que lhe oferecia? Oh, minha senhora, a mesma que eu ofereci à minha filha. Indesit. Moderna, prática, robusta e ao melhor preço. Oh, barata! É barata! Eletrodomésticos Indesit, opção inteligente. Agora já pode ter em sua casa bons programas da TVI. Caixa de perguntas com o Padre António Vaz Pinto. A atualidade religiosa nas perguntas e respostas que todos gostaríamos de ouvir. Coisas de Família com a doutora Margarida Neto. O tema discutido no ano da sua comemoração. Agora em cassete numa coedição TVI Logomédia. Faça a sua encomenda pelo número 388-0280 da Rede Lisboa. Perto de si há encantos infinitos e uma forma perfeita de os descobrir. Revista Descobrir, já nas bancas. Este mês com oferta grátis de um guia de bolso sobre Londres. Não perca. Descubra já. Tosse, constipações, garganta irritada, Valda. Pastilhas Valda na sua farmácia. Respire fundo, respire Valda, respire melhor. Viva dias diferentes entre flores e lagoas. Recupere energias. Reencontre a alegria de viver. Descubra 9 ilhas de eterna primavera que esperam por si. Açores. Férias que nunca esquecem. Katiuska, onde pode encontrar as melhores peles com facilidades de pagamento. Vison, pele inteira desde 185 mil escudos. Katiuska, por uma questão de confiança. Prémio CIT, para os melhores estudos sobre a igualdade de oportunidades e de tratamento no trabalho e no emprego entre mulheres e homens. Informe-se. Concorra. Fica a saber tudo sobre os artistas. Conheça melhor a arte de todos os tempos. Compre a nova revista Artes e Leilões e comece a sua coleção de fascículos Entender a Pintura. Com a edição de janeiro, receba grátis o fascículo Van Gogh e a capa para encadernar. Artes e Leilões, uma revista para ler, ver e colecionar. Olá, é comigo, Cristina Caras Lindas, que vão ficar para o próximo Amigos para Sempre. Quero que conheçam Fernando Rodrigues, um jovem que salvou seu irmão e amigo arriscando a sua própria vida. Se eu deixasse acontecer o que ia acontecer, eles dois não estariam neste momento com vida, porque a pedra, conforme os apanhava, levaria-os logo à morte. Vamos todos ajudar José de Jesus a encontrar um colega que não vê há 20 anos e que viveu com ele a guerra em Angola. Uma vez tentei, através do corpo de comandos, tentar saber alguma coisa dele e não consegui nada. Vamos também entrar na casa de um amigo muito especial e querido por todos. Passámos um dia tão feliz, um dia tão bonito, que é difícil esquecer, voltar a esquecer. Não percam o nosso programa. Existem muitas pessoas que precisam da vossa ajuda e de amigos. Amigos para sempre. Não perca. Terça-feira à noite, Amigos para Sempre, com Cristina Caras Lindas.
Telejornal com Paula Magalhães. Jovens da Madeira são compradas por uma centena de contos com a promessa de casamento. Este é o Telejornal. Boa noite. Tráfico de adolescentes na Madeira. Rapazes e raparigas são vendidos para casamento no continente. Há mais pinturas rupestres em Foz Coa. A TVI mostra-lhe estes achados do passado. Associações de apoio ao povo moaber manifestam-se em Bruxelas, querem julgamento de Haia imparcial. No norte da Ilha da Madeira existem suspeitas da existência de uma rede de tráfico de adolescentes. Rapazes e raparigas são aliciados a casar com um continental que só conhecem por fotografia. Cedo, o casamento revela o verdadeiro negócio que esconde. Por 100 contos, o intermediário coloca os jovens no continente para serviço doméstico e sujeição a práticas sexuais aberrantes. Esta é a história de uma dessas jovens. Vamos chamar-lhe Maria. Maria era natural da Falca, na Boa Ventura, no norte da Ilha da Madeira. Na Falca, quase todos os meninos crescem na pobreza. Para se chegar à escola, são precisos uns bons 3/4 de hora a pé por um caminho onde só um veículo 4x4 consegue chegar. Um dia, um compadre do pai da Maria surgiu com uma fotografia de um rapaz continental e, com essa fotografia, uma proposta irrecusável. Se o aspecto do rapaz lhe agradasse, a Maria casava com ele e ia viver para o continente. Eu conheci ele foi fotografia. Se quer disse o senhor que sim e ele mandou chamar o rapaz para casar. E casaram mesmo, pelo civil na Boa Ventura e pela igreja, já no continente, lá para as bandas da guarda. Tudo parecia um mar de rosas, só que passados alguns dias, o paraíso começou-se a tornar num inferno. E cedo a Maria começa a perceber a tramóia em que tinha caído. O pai dele tentou fazer coisas contra mim e não gostei. Que género de coisas? Sei lá. Entrou para o quarto, obrigou-me a tirar o pijama. Aí eu disse que não. Ele ainda conseguiu me tirar o pullover do pijama, mas eu não queria. E o seu marido o que é que fazia? Ele não dizia nada. Afinal, o seu destino não era o de jovem esposa, mas sim o de empregada da casa e de concubina do sogro. Maria não perde tempo e, após a terceira visita deste senhor, fugiu para a casa da madrinha e daí, de regresso para a Ilha da Madeira. Eu no domingo que saí fui embora para a casa da minha madrinha do casamento. Estive lá 10 dias, enquanto, para ver se ele ia falar comigo, ele não foi e vim embora para a Madeira. Esta história poderia ser apenas uma história muito triste, igual a tantas outras que, infelizmente, por aqui e por ali, se tem conhecimento que acontecem. Mas o pior é que este querido compadre do pai recebeu 100 contos pelo arranjo. E tanto quanto se sabe, a Maria não foi a primeira rapariga a ser enganada por ele, e daí para cá, outras tantas se lhe seguiram. Eu comecei a discutir com ele, mas ele não ligou, porque ele já tornou a repetir a mesma coisa. Ao menos duas que estão lá e uma prima minha. Tenho 15 anos, fez agora 15 anos. Pelo menos 8 jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 25 já abalaram atrás do seu príncipe encantado. E as autoridades judiciais andam já a investigar as atividades destes senhores do Distrito da Guarda e do tão célebre compadre, que tem como passatempo a tarefa de casamenteiro. Isto sempre a troco de 100 continhos, está claro. Por hoje ficamos pela história desta Maria. Agora estou a pensar em trabalhar para ver se a minha vida vai ao normal. Maria da Boa Ventura, que a pouco e pouco recomeça a sua vida. A população da Amareleja, no Alentejo, está revoltada. Não quer ter por vizinhos os doentes de SIDA. A ideia partiu de Frei Elias, construir na aldeia um centro de acolhimento a seropositivos. A quinta está comprada e Frei Elias está disposto a ir com o projeto para a frente. Só que ainda ontem a população da Amareleja voltou a dizer que doentes de SIDA são personas não gratas na terra. À hora marcada, a população não faltou. Centenas de pessoas de Amareleja vieram dizer não à instalação de um centro de acolhimento de indivíduos infectados pela SIDA. Um não perentório que não deixa dúvidas. Não há razão mais nenhuma para mais orações, para mais pressões, porque isto está mais claro que a água. O povo da Amareleja não quer O projeto inclui a construção de 20 quartos e está incluído no programa de apoio residencial e domiciliário da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA. Odete Ferreira, em novembro último, visitou o local onde será instalado o centro e gostou. Não foi tão só como uma casa de repouso, mas sim uma casa igual a todas nós, onde há possibilidades de ocupações. A
A população queixa-se de não ter sido informada e lamenta a ideia de Frei Elias, o mentor do projeto. Não é uma questão de estar contra nem a favor do centro, é uma questão de não terem seguido qualquer trâmite no sentido de informarem a população, junta de freguesia, portanto não havia o mínimo de informação. Uma população inteira contra um homem que diz aceitar o... Não tenho comentários a fazer. Os comentários estão exatamente, se as pessoas se manifestaram desta maneira, temos que repensar todo este projeto. Mas o projeto vai para a frente? Não, o projeto vai ser repensado totalmente. Um caso que não fica por aqui. Já corre um baixo-assinado, mas ao que tudo leva a crer, a população já decidiu. O centro para receber toxicodependentes e afetados pela SIDA não vai mesmo ser instalado na Amareleja. A resposta está mais do que dada. Não e ponto final. Cerca de 30 grupos solidários com a causa Timor estão reunidos em Bruxelas. Querem coordenar as atividades que vão desenvolver este ano. Uma delas já está decidida. Farão várias manifestações nas capitais da União Europeia. O objetivo do encontro foi o de coordenar as ações que serão levadas a cabo pelos diferentes agrupamentos de solidariedade em 1995. Uma dessas ações será a realização de manifestações nas capitais europeias, junto das embaixadas do país que tem a presidência da União. Achamos que, por exemplo, se em cada capital europeia houver uma manifestação desse género junto da embaixada do país que toma a presidência, essa ação será, obviamente, muito mais sentida. Os representantes de 30 grupos de solidariedade com Timor-Leste estiveram reunidos em Bruxelas durante 3 dias. Apesar de estar na prisão, Xanana Guzmão, o líder carismático da causa do povo Maubert, também esteve presente, através de uma carta enviada. Foi uma carta que foi mandada e escrita da prisão de Chipinang. Xanana saúde este encontro de grupos de solidariedade e, no fundo, apela para continuemos o nosso trabalho. Os participantes no encontro são da opinião de que a causa do povo Maubert é cada vez mais conhecida, não só a nível internacional, como também dentro da própria Indonésia. The growing international pressure will increase this, and also the growing awareness in Indonesia itself. The massacre of 91 has created a lot of awareness among the Indonesian public. They know now that there's something fundamentally wrong in East Timor. Mesmo com poucos apoios, os grupos de solidariedade com Timor-Leste mantêm viva em todo o mundo a causa do povo Maubert. Fernando Paula Brito, TVI Bruxelas. E por causa de Timor, a Austrália vai estar já a partir de amanhã no banco dos réus. É o início do julgamento do caso Timor Gap no Tribunal Internacional de Justiça. Portugal quer uma condenação da Austrália por ter assinado com a Indonésia o acordo para a exploração do petróleo do mar de Timor. Timor Gap é o nome que dão ao mar entre a Austrália e o território ocupado pela Indonésia. Mas são também duas palavras que levam a Austrália a responder no Tribunal Internacional de Justiça. As chaves deste caso são petróleo e gás natural, mas podem resumir-se a apenas uma: dinheiro. Em dezembro de 1989, Ali Alatas e Gareth Evans, os chefes da diplomacia indonésia e australiana, assinam o acordo do Timor Gap. Os dois países combinam explorar em conjunto o mar de Timor, cujas reservas de gás e petróleo estão entre as maiores do mundo. À margem do negócio, é claro, fica o povo timorense. Portugal decide intervir em 1991 e para isso recorre ao Tribunal Internacional de Justiça. O acusado é a Austrália e não a Indonésia, simplesmente porque o regime de Jacarta não reconhece competência ao tribunal. A argumentação de Portugal é clara. À luz do direito internacional, tal como dizem as Nações Unidas, Timor-Leste está ilegalmente ocupado pela Indonésia. É preciso que o Tribunal de Haia reconheça isso mesmo, para depois condenar a Austrália por ter assinado o acordo do Timor Gap sem a intervenção de qualquer legítimo representante do povo timorense. O objetivo último da ação portuguesa é estragar o negócio entre os australianos e o regime de Suharto, obrigar a Austrália a parar a exploração do mar de Timor. Nas próximas 3 semanas, o Tribunal de Haia vai ser assim o palco para o confronto entre valores incompatíveis. De um lado, o direito à autodeterminação de Timor, do outro, a força dos petrodólares. Carlos Carvalhas esteve esta tarde em Famalicão, onde acusou António Guterres de seguir as pisadas de Cavaco Silva e do PST. Foi a resposta comunista ao discurso do líder do PS, quando ontem Guterres pediu maioria absoluta para governar.
todo o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. É a tese de Carlos Carvalhas na resposta ao apelo ontem lançado por Guterres quando pediu maioria para governar. Para o líder do PC, Guterres perdeu de vista a realidade do país. E quem pede o poder absoluto com a ilusão de que o vai ter, e já há muito tempo que o pede, não está a ter em conta a realidade sociológica do país. Portanto, eu creio que depois das eleições falaremos. Para já nós apresentamos com o nosso projeto, com as nossas propostas, um partido que sabe o que quer e que cumpre o que promete e que se pode apresentar ao eleitorado de cara levantada. Com o discurso de Guterres atravessado na garganta, Carvalhas vê fechada a porta de uma possível coligação com o PS. É então a altura do PCP avançar com o seu próprio projeto. Há muito tempo que o engenheiro Guterres e o Partido Socialista disse que não faz coligações, não é? Portanto, por isso mesmo, nós apresentamos ao nosso povo com o nosso projeto, com as nossas propostas. Depois das eleições veremos. Quando o Partido Socialista diz isso, o que não quer é definir coligações à partida. Em ambiente de pré-campanha, Carvalhas levou de Famalicão uma prova efusiva de confiança, prometendo lutar contra o que diz ser o regime de clientela e corrupção instalado no país. Os arqueólogos já não têm dúvidas, o Val do Coa é o maior parque mundial de gravuras rupestres ao ar livre. Esta semana foram descobertas dezenas de gravuras com mais de 20 mil anos. A revelação foi feita hoje e a TVI filmou em exclusivo esta descoberta de importância mundial. Un toro, tenemos la cornamenta, el otro cuerno ahí en paralelo, puede dar una cronología que los cuernos estén vistos en paralelo o estén vistos de frente, la frente del bóvido. Bois, touros, cavalos, veados e cabras são desenhos com 20 mil anos, descobertos na semana passada e hoje pela primeira vez revelados. No Val do Coa, em 7 km de extensão, existem dezenas de gravuras da época do Paleolítico Superior, uma descoberta que vem dar uma nova dimensão aos achados anteriores. As previsões que foram feitas inicialmente de que este era o sítio de ar livre paleolítico, de arte paleolítica mais importante do mundo, estão-se a confirmar e de dia para dia a importância do sítio aumenta. Esta manhã a TVI acompanhou um conjunto de arqueólogos portugueses e espanhóis ao Val do Coa, uma viagem de surpresa em surpresa. Olha que linda! Que maravilha com os corvinhos! Está aqui a cabeça, depois para baixo, as patas, aqui outra. Está a ver? Sim. E depois há muitas cabeças, olha, uma cabeça aqui e outra cabeça aqui. Não. Pela primeira vez foram descobertas gravuras paleolíticas na margem direita do rio Coa, um conjunto extraordinário onde além dos desenhos se podem encontrar as mais variadas técnicas, desde o picotado profundo e denso aos riscos finos e superficiais. Grabados al aire libre, por ahora solo se conocen 6 conjuntos en toda Europa occidental y este, por lo que estamos viendo, quizás sea el más numeroso y que tiene una mayor cantidad de figuras junto con el de Siegaverde en Salamanca, en una zona próxima. Quer dizer que este poderá ser dos mais importantes da Europa? En cuanto a grabados al aire libre, sin ningún lugar a dudas, será creo que el más importante del mundo. Do mundo? Del mundo. O maior parque do mundo de gravuras rupestres num vale que vai ficar submerso com a construção da barragem de Foz Coa. Por isso, os arqueólogos já promoveram um abaixo-assinado onde exigem a paragem imediata da sua construção. Uma descoberta de importância mundial. Gravuras na pedra não são, apesar de tudo, exclusivo de Foz Coa. Existem um pouco por todo o Nordeste transmontano. Pela primeira vez, a TVI fez um roteiro e mostra-lhe estes verdadeiros monumentos da Idade da Pedra, muitas vezes esquecidos e que chegam até nós, sujeitos a todas as agressões da natureza e do homem. Deixe-me dizer-lhe que este, aliás, vai ser o tema do próximo programa, Portugal Português. O Nordeste transmontano alberga um conjunto de monumentos pré-históricos que continuam esquecidos. Até agora, a sua proteção é o resultado da sua inacessibilidade. Escondidas entre serras e os vales do Tua e do Douro, são as pinturas rupestres. Em Mirandela, na Serra dos Passos, encontramos várias grutas com pinturas. E ainda hoje, o homem continua a dar às grutas a mesma utilização de há milénios. Em Alijó, perto de Carlão, estão a Anta da Chã e o Altar do Porco. Já no Val do Tua é a Gruta de Pala Pinta, onde o homem pintou símbolos do sol e da chuva. Em Alfândega da Fé, as pedras da Quinta de Redivide estão cheias de símbolos e sulcos que ainda hoje dão origem às mais diversas interpretações. Na Foz do Tua está o Caixão da Rapa, fragas imponentes num recanto do Douro.
E quando o rio entra em Portugal, ali para os lados de Freixo de Espada à Cinta, em Mazoco, no meio de uma escarpa de xisto, é possível vermos o cavalo de Mazoco. Não perca o próximo Portugal Português no domingo. Fazemos uma curta pausa no telejornal. Fica aí, eu volto já. Cresce tensão na fronteira Equador-Peru. Exércitos reforçados num conflito que já fez 23 mortos. Separados de novo, israelitas para um lado, palestinianos para o outro. Assim o quer o governo de Israel. A lepra contamina e mata mais que a sida. A cura é possível, mas esta ainda é a doença do século. Desde setembro, que é uma das séries mais vistas nos Estados Unidos. Agora o agente especial chega a Portugal. Conte com ele para as mais arriscadas e secretas missões. O seu nome é Dial. Carlton Dial. O 007 dos tempos modernos. O MacGyver do século XXI. Hoje à noite, assista à chegada do agente especial. Só uma coisinha. Uma coisa nova, um brinquedo e chocolate. Mas são 3 desejos de uma vez. Não é possível. Sim, é possível com Kinder Surpresa. É uma emoção, um brinquedo e bom chocolate Kinder. Que boa ideia. Uau, Kinder Surpresa. Ana, essa é maior. Kinder Surpresa satisfaz 3 desejos de uma vez. Há luzes que nunca se apagam. Há sempre uma farmácia de serviço. Conte connosco nas grandes urgências e nas pequenas emergências, na prestação de informações independentes acerca dos medicamentos e da sua utilização. Sempre que for preciso, seja a que hora for. O farmacêutico está do nosso lado, em defesa da nossa saúde. E é bom saber, mesmo quando não precisamos, que podemos contar com ele. Aconselhe-se com o seu farmacêutico, sempre disponível, perto de si. Tudo igual, não é? Cornflakes. Não tem nada de diferente. Ah, quem diria? É bem diferente. Estaladiço. Outro sabor. É lógico. Kellogg's Cornflakes. Kellogg's Cornflakes. Agora está claro porquê. A diferença está no sabor. Mas o senhor queria tratar de quê em especial? Da gestão financeira da minha empresa. Esse assunto é com o doutor, é com o doutor de crédito, é ali. Agora com a parte de gestão, é com aquele gestor de contas. Está a dizer-me que não tem aqui um gabinete que me resolva o problema de uma só vez, com o gestor de conta e com o analista de crédito. Mas o que o senhor me está a pedir são novos gabinetes de empresas do BNU. BNU Empresas são gabinetes especializados em responder às necessidades das empresas. BNU, o seu parceiro financeiro. Deixe esse problema do prazo connosco, não se preocupe. A vida de estudante está cada vez mais difícil. Aprová-lo está o grau de dificuldade das provas e das praxes. Mila Ferreira e Nuno Graciano continuam apostados em proporcionar a maior competitividade entre academias. Não perca, hoje à noite, Doutores e Engenheiros. Aumenta a tensão na fronteira entre o Equador e o Peru. Nesta altura está em marcha uma grande ofensiva de tropas peruanas contra o Equador. Em causa pretensões territoriais de ambos os lados que duram há mais de um século. Nos últimos dias, o conflito já provocou pelo menos 23 mortos. Algumas escaramuças junto à fronteira e violações de espaços aéreos. O conflito entre o Equador e o Peru tem-se resumido a uma guerra de nervos, mais do que a um confronto generalizado. De resto, as ameaças que pairam no ar acabam por ser diluídas nos discursos oficiais. Quer o presidente peruano, quer o presidente equatoriano, garantem que estão a ser feitos esforços para se evitar um agravamento do conflito. Ainda assim, nos últimos dias, os combates junto à fronteira provocaram pelo menos 23 mortos. Pelo simples não, ambos os países continuam a reforçar as suas posições junto à fronteira, para o que der e vier. No ar fica o apelo de diversas organizações de mulheres do Equador e do Peru. Senhores da guerra, façam o favor de recorrer ao diálogo com tolerância para acabar de vez com a crise. Este é um diferendo que já tem uma longa história. Diz que poderá haver ouro e petróleo na fronteira disputada entre os dois países. O que é facto é que, apesar de um protocolo assinado há 53 anos no Rio de Janeiro, as crises têm sucedido. Umas mais graves do que outras,
mas sempre por esta altura. Este tipo de incidentes entre o Peru e o Equador é já uma tradição. Costumam acontecer por alturas da data de hoje. Foi em 21 de janeiro de 1942 que, por mediação internacional, se celebrou no Rio de Janeiro um protocolo fixando a fronteira entre os dois países. Tudo gira à volta de um setor de 78 km de fronteira numa zona conhecida como Cordilheira do Condor. Um litígio que remonta a 1829, quando as duas ex-colónias espanholas delimitaram a fronteira comum. Mas esta nunca foi claramente marcada no terreno e, periodicamente, verificam-se escaramuças entre os dois países. Em boa verdade, deve dizer-se que a maior parte das vezes se trata de gesticulações para consumo interno, seja para justificar as despesas militares, seja para provocar algum movimento de apoio aos respectivos governos. E não é demais recordar que haverá eleições presidenciais no Peru daqui a 3 meses. Israelitas para um lado, palestinianos para o outro. É a solução defendida pelo governo de Israel para evitar a repetição dos atentados extremistas contra alvos judaicos, como o que aconteceu há precisamente uma semana, quando um atentado bombista suicida matou 21 israelitas. Velas, archotes e slogans anti-governamentais. Uma manifestação que reuniu milhares de israelitas ontem à noite em Beit Lid, nos arredores de Jerusalém. Local onde há uma semana foram mortos 21 israelitas durante um ataque suicida de um comando fundamentalista da Jihad Islâmica, um grupo radical que se opõe ao processo de paz entre Israel e a OLP. Por causa deste ataque, as autoridades israelitas decidiram encerrar a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Hoje mesmo, durante uma reunião do governo israelita, foi criado um comitê para implementar uma separação gradual entre israelitas e palestinianos. Para já ficou decidido que o encerramento dos territórios árabes será prolongado por mais uma semana. Alguns ministros israelitas defenderam posições mais radicais, como, por exemplo, a instalação de uma vedação na fronteira com a Cisjordânia. Soluções que, a serem aplicadas, representarão um passo atrás no processo de autonomia palestiniano. Nos anos 80, a questão do Médio Oriente foi marcada pela captura de vários reféns ocidentais no Líbano, país que vivia então uma sangrenta guerra civil. Um dos mais conhecidos reféns da altura foi o pastor anglicano Terry White, que esteve quase 5 anos nas mãos de um grupo radical islâmico. Uma experiência que White veio agora contar em Portugal. Após um longo e delicado processo que envolveu a Síria, o Irão e muitos outros países, soube dele. Julgou-se mesmo que este pastor anglicano, colaborador do arcebispo de Cantuária, tinha sido morto pelos seus captores. Durante 4 dos quase 5 anos de cativeiro, White esteve em isolamento total, sem notícias do mundo ou da família, acorrentado à parede num quarto sem luz natural e muitas vezes às escuras. Uma experiência singular e terrível que posteriormente contou em livro. What kept you alive during all those days? First of all, a determination not to be beaten. I knew that I had done nothing to deserve being locked up. Secondly, I have a religious belief. I am an Anglican, and whilst I do not believe that religion protects you from difficulty, because all people suffer, I believe it enables people to work through suffering and to make it creative rather than destructive. And so my religious belief enabled me to maintain hope. How do you describe the people that kept you hostage? I feel this, that many of these people have experienced in their lives great suffering. They have seen their homes destroyed, their families scattered. They have lived with warfare for a long, long time. And they have grown to hate, almost, the West, whom they say support their persecution. So I understand why they do these things, because they say it is the only way we can have some power. I don't agree with it, but I can understand it. Secondly,
It should be said very clearly that the people who, from the Islamic faith, who take hostages are a minority. They don't represent the whole of Islam. From this experience, I'm different insofar as I've learned how to change loneliness, which I experienced, into what I would call creative solitude. I've learned to enjoy solitude. That doesn't mean to say I can't enjoy company, but I've learned to balance company with solitude. And I think that's something I'm very thankful for having taken from this particular experience. Os 50 anos da libertação do mais conhecido campo de concentração nazi, Auschwitz, foram hoje lembrados pelo Papa. Perante milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, João Paulo II fez a sua mais forte condenação ao antissemitismo praticado na Segunda Guerra Mundial. Mai più l'antisemitismo, mai più l'arroganza dei nazionalismi, mai più genocidi. Foi com estas palavras que o Papa João Paulo II lembrou os 50 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. E lembrou em particular as crianças do povo judeu que sofreram a dramática experiência do Holocausto. Esta foi a mais forte condenação de João Paulo II ao extermínio sistemático de judeus pelo regime nazi. Nas palavras de João Paulo II, Auschwitz foi o triunfo do mal. Declarações que surgem poucos dias depois da Igreja Alemã ter divulgado um documento onde reconhece que também ela teve responsabilidades no Holocausto. O sentimento antijudaico que se fazia sentir no seio da comunidade católica levou a que os cristãos não se opusessem à barbárie de Hitler. João Paulo II desde sempre manifestou um empenho pessoal nesta questão. Apesar da polémica existente entre católicos e judeus nestas comemorações, nomeadamente na Polónia, terra natal do Papa, tudo leva a crer que a relação entre as duas religiões receba um novo impulso. Hoje é o Dia Mundial da Lepra, para muitos a praga do século. E a verdade, ao contrário do que possa pensar, é que esta doença contamina e mata mais do que a SIDA em todo o mundo. Neste dia, nunca é demais lembrar que a lepra tem cura, mas que para a erradicar é preciso mais apoios, são precisos mais apoios e vontade política. A lepra contamina hoje mais pessoas em todo o mundo do que a SIDA. Há, no entanto, uma diferença. É curável. Para tal, bastam 5.000 escudos, uma quantia que pode valer uma vida. E em todo o mundo, são cerca de 15 milhões que dela necessitam. Apesar de praticamente erradicada do nosso país, existe em Portugal quem aposte na luta contra a doença, nos países em que esta se manifesta de forma mais evidente. É o caso da Associação Portuguesa dos Amigos de Raul Folró. Foi criada em 1987 por iniciativa dos missionários combonianos, porque já eram eles que dinamizavam em Portugal a opinião pública para a realidade desta doença. Então eles sentiram-se chamados, convidaram um grupo de leigos empenhados exatamente no combate à doença da lepra nos países onde somos chamados a estar presentes. A lepra é a irmã da pobreza e do subdesenvolvimento, uma realidade confirmada pelos números. Os 15 milhões de contaminados repartem-se pelos vários continentes. A Ásia assume a liderança com 7 milhões e meio de doentes. Logo a seguir, a África com 4 milhões e meio. No continente americano são cerca de 400 mil. Na Europa, o número é bem mais reduzido, 50 mil, dos quais 10 mil em Espanha e cerca de 800 em Portugal. Raul Folró, a quem chamava o vagabundo da caridade, afirmava: que preferis, um novo bombardeiro ou 75 hospitais, a bomba atómica ou a caridade? Recusados no mercado de trabalho, 10 jovens deficientes de Leiria têm hoje uma vida diferente. Juntos há 8 anos na associação Os Mão-de-Queres, estes jovens encontraram um ofício bem rentável. Tornaram-se nos verdadeiros artistas de brinquedos. Há casos em que os deficientes estão longe de ser um peso para a sociedade. Aqui nesta casa, 10 jovens, entre os 16 e os 31 anos, trabalham diariamente em madeira. Cada um deles na sua tarefa. Produzem brinquedos para crianças. Mas é um comboio. Um comboio? Da Shell. E isso é complicado? É. Isto é para uma paliçada para pôr animais. Gostas de fazer? Eu gosto. Vou fazer arroz para o comboio. E é um trabalho difícil? Não. Gosto bem? Faço. E gostas? Em parte. Gostam muito dos nossos trabalhos e a gente faz trabalhos mais para as escolas,
de infância e aí fazemos encomendas para a escola. Chamam-se os Malmequeres, uma instituição iniciada há 8 anos para encontrar uma ocupação para os jovens que depois dos cursos de formação profissional não tiveram lugar nas empresas. O trabalho que agora fazem não chega para as encomendas. A produção está mais voltada, sabe que eles são lentos a trabalhar e nós temos de respeitar isso. A produção, comprando tudo, e a luz também é cara, e as máquinas, as reparações das máquinas, há sempre um saldo, mas esse saldo reverte a seu favor. Portanto, eles têm todos os meses uma pequena gratificação. Mas o grupo de pais que promoveu a fundação desta instituição não se limitou a dar uma ocupação a estes jovens. A ligação à sociedade é uma das prioridades. Foi já criada uma ludoteca e um parque infantil onde as crianças das escolas podem conviver de perto com aqueles que fazem os seus brinquedos. Muitos deles fazem um investimento tão grande nos miúdos e conseguem dar tanto aos miúdos, e os miúdos darem tanto, que nós, de formas que nós não imaginávamos. Sei lá, há pessoas aqui que nós pensávamos que eram muito frias e que têm esse relacionamento connosco, e que depois com os miúdos são capazes de estar 1 hora, 2 horas a contar histórias, a falar com eles, a apoiar, quer dizer, são coisas que são engraçadas de ver, quer dizer, pelo menos para nós que temos de trabalhar diariamente com eles. São os jovens malmequeres à procura de um espaço na sociedade que muitas vezes os maltrata ou apenas os esquece. O norte-americano André Agassi venceu hoje o Open da Austrália em ténis. No final, Agassi derrotou o número 1 mundial, Pete Sampras, em 4 sets. Segunda vinha. A terceira partida foi decisiva. Após momentos de excelente ténis, Agassi acabou por vencer por 7-6, com 8-6 no tie-break. No quarto set, Sampras acusou o cansaço acumulado nos dias anteriores. Um prémio igual ao da campeã feminina, a francesa Marie Pires, que ontem venceu na final a espanhola Arantxa Sánchez Vicario por 6-3 e 6-2. O campeão dos campeões entre cães e gatos foi esta tarde eleito na FIL, um torneio promovido por uma marca de alimentos para animais que criou uma autêntica passarela de vaidades, felinas e caninas. A Paula Gil registrou o desfile. Podem ser vaidosos à vontade. E este foi o Telejornal. Logo, Mário Carneiro atualiza toda a informação no Últimas Notícias. Logo depois, não perca o Jornal de Negócios. Pela minha parte, tenham uma boa noite e uma ótima semana. E agora, assista a um verdadeiro desafio. Verdade ou mentira? Em 1977, na Bulgária, roubaram-nos uma série de instrumentos. Mas a superpolícia estava lá e, numa hora e meia, encontraram-nos. Imaginem que na minha rádio ia sendo despedido por ter gritado um golo antes de tempo. Uma destas pessoas vai contar uma história verdadeira que pode testemunhar. A outra, uma história falsa e mente com quantos dentes tem. Verdade ou mentira?
A responsabilidade de quem ouve e interroga é descobrir a verdade. Para isso, a este estúdio trazemos um homem notável, Artur Varatojo, com 35 anos de experiência à prova neste desafio. Para descobrir quem fala verdade ou mentira. Olá, muito boa noite. Sou Cristina Reina e estou aqui de novo para lhe apresentar mais uma sessão do Verdade ou Mentira. As duas histórias desta noite vão ser contadas por duas figuras muito conhecidas do nosso público. Um músico e um repórter desportivo. E como sempre, para desvendar a verdade e a mentira das histórias que eles nos vão contar, chama ao palco o Dr. Varatojo. Olá, muito boa noite. Diga-me uma coisa, gosta de futebol? Gosto muito, desde os 4 anos. E confesse-me, é do Sporting ou do Benfica? Toda a gente sabe que eu sou Sporting. Ah, é? Enfim, mas a primeira história que vamos ouvir esta noite não vai falar de futebol, vai falar a seguinte. Tá bem? Vamos ouvir o primeiro contador de histórias desta noite, o Luís Represas. Aqui temos Luís Represas, que ficou sem instrumentos, mas meia hora depois tudo apareceu. Ora, temos uma história de polícias e ladrões. Completamente. E é das Com que os eu ladrões gosto. e os polícias. Conte-me lá a primeira parte dos ladrões, depois já vamos aos polícias. Isto acontece em 77, no Festival de Música de Blagoevgrad, na Bulgária. Pronto. Para me tranquilizar, isso é mesmo na Bulgária, não é? Exatamente. Pronto. Pelo nome, vê logo. Isto foi a primeira vez que o Trovante sai de entre paredes de Portugal para ir para o estrangeiro. Estávamos felicíssimos numa recepção que a direção do festival tinha feito, não só para os artistas, mas também aberta a uma grande dose de público. E por volta da meia-noite, já tudo animadíssimo, pedem-nos para tocar um bocadinho, porque estavam de facto todos os grupos de várias partes do mundo. E nós, quando vamos procurar um saco onde estavam vários instrumentos de percussão, a maioria deles artesanais, portanto difíceis de encontrar em lojas normais, ficámos espantados porque o saco tinha desaparecido. Entrámos em pânico porque o festival ia continuar, havia mais espetáculos a fazer e depois também havia os outros a continuar em Portugal. E pronto, esta é a história dos ladrões. O saco desapareceu no meio de várias centenas de pessoas, entre as quais artistas, organização do festival, jornalistas e muito público. Muitos suspeitos. Todos eram suspeitos. Muitos, mas é o que eu digo. Muitos suspeitos. O que é que fizeram? Fomos ter coordenação do festival, pusemos a questão, eles ficaram atrapalhadíssimos, comprometidíssimos, que desagradável, que é que de facto a situação era desagradável. De maneira nenhuma queríamos responsabilizar a organização do festival. E chamou-se a polícia. E aparecem... isto era meia-noite. Aparece a polícia e nós temos grande maçada. Que polícia? Aparece uma polícia à paisana, dois senhores vestidos de... correspondente à nossa judiciária ou correspondente à PSP à paisana? Eu não penso que seria correspondente à judiciária. Penso que sim, porque eles estavam à paisana com os fatos, senhores muito grandes, com um aspecto muito circunspecto. Bigodes à búlgara? Ou não, cabelo muito curtinho, tal, clássico, pareciam figuras tiradas fim dos anos 50. E pronto, que chegam, não falavam outra língua que não o búlgaro, teve que ser o intérprete a fazer. E nós dissemos, olha, aconteceu isto assim. Quem era o vosso intérprete? O nosso intérprete era um estudante chamado Plaman, que estudou e que falava muito bem português. Como é que o descobriram lá no meio do festival? Fazia parte, nós quando chegámos aos festivais é sempre assim, há sempre tem um guia. Sempre alguém guias que possa servir de intérprete, era esse. E ele falava muito bem português, com um sotaque abrasileirado. E quando eles fazem meia dúzia de perguntas, que foram só o que era, que estava no saco, nós respondemos, onde é que estava o saco? Sim senhor, deixem-se estar aqui, não saiam daqui. E nós dissemos, como não saio daqui? Blagoevgrad é uma cidade com algumas centenas de milhares de habitantes, mas como não saio daqui? Vamos chegar aqui até amanhã ou daqui a uns dias para saber como é que vocês vão descobrir isto à meia-noite. E foram-se embora, desapareceram. Nós continuámos no meio da festa, as pessoas começaram a sair, a festa começou a ir abaixo e nós começámos a ficar um bocado... Alguém tocou em vez de vocês nessa altura? Aquilo era informal, estavam outros grupos de outros países, não é? Tocavam num canto ou outro? Sim, era mais por piada, mais por graça. Dançava-se ou não? Não, era mais por graça, era uma reunião.
E pronto, qual não é o nosso espanto, quando cerca de hora e meia depois, isto acabou por ser 1h30, antes deviam ser para umas 2 da manhã, chega a polícia, entram os 2 senhores. Os mesmos? Os mesmos, exatamente os mesmos, com o mesmo ar, sem o mínimo sorriso, o ar sério de polícia de leste. Estamos em 77, um ar seríssimo, e dizem, façam favor de nos acompanhar. Vocês pensavam que iam dentro, ainda por cima, não? Além disso, vamos dentro. Porque nós, e depois disseram, não é que descobrimos os vossos instrumentos. Agora gostávamos que fossem connosco para identificar. Pronto, fomos com eles, temos no carro. Outra vez com o intérprete? Outra sempre com o intérprete, teve que ser sempre com o intérprete. De facto, não percebíamos patavina do que eles diziam. Mais preocupante ainda é que na Bulgária diz que sim, assim, e que não, assim. A chinesa. Exatamente. E pronto, e levam-nos a um lar de estudantes, onde estava a haver uma grande festa, em que, para animar essa festa, alguns dos instrumentos eram precisamente os nossos. Começámos a ver espalhados esses instrumentos todos, pronto, acabaram por identificar, e são de facto nossos. O próprio saco onde estavam os instrumentos. E o intérprete não perguntou como é que eles descobriram, porque agora estou eu interessado, está o público todo, não é? Como é que eles descobriram em tão pouco tempo os instrumentos? Como é que foi o sistema investigatório para os encontrar? Bem, ao certo não sei, agora posso ir por raciocínio, não é? Pronto, o sistema que eles começaram a pensar, bom, isto seriam instrumentos, estava gente jovem aqui, onde é que... Mas como é que eles sabiam onde é que haviam festas? Onde haviam festas? Não, aquilo estava aberto ao público, havia uma série de... Não era uma foram encontrar numa festa particular. De quem tinha participado no festival? Não, havia alguma abertura a público, não é? Sim, mas eles foram encontrar os instrumentos, como eu estava a dizer, numa festa particular. Não, num lar de estudantes. Num lar de estudantes, viviam, que não era ali. Que era naquela cidade. Naquela cidade, mas não no sítio em que vocês estavam a tocar. Não, de todo, ainda era um bocado como distante. Como é que eles adivinharam, e é quase assim, que os instrumentos furtados ali poderiam estar num lar de estudantes, a não ser que esse lar de estudantes já tivesse cadastro de quaisquer outras coisas? Normalmente, neste lar de estudantes viviam bastantes estrangeiros que estavam a estudar lá. E eles partiram do princípio, os estrangeiros desses, que poderiam eventualmente ter estado nessa festa que era aberta ao público e poderiam ter estado nessa festa. E partiram do princípio. Desconfiaram à partida, que eu penso que é uma desconfiança um tanto ou quanto feia de se ter, que partiram do princípio que, à partida, os mais prováveis utilizadores desses instrumentos seriam jovens que quisessem festejar, sair de uma festa e continuar a festa total. Um totobola policial com triplas. Muito provavelmente, agora que de facto eles têm métodos espantosos, têm, e que os encontraram numa hora e meia, eu fiquei completamente, porque lá estavam os instrumentos todos, não faltava um. Vamos ouvir o público. Quem então, quer alguma fazer questão? Aqui uma pergunta? Pronto, há aqui um senhor que quer fazer uma pergunta. Eu até gostava de fazer 2 perguntas, mas só posso fazer uma, na verdade. Tudo depende se forem rápidas. Pois, como é que é possível guardar instrumentos de percussão no mesmo saco, sabendo que eles se desafinam, até guardados em caixas ou nos seus sacos próprios? E como é que é possível também vocês só darem por isso mesmo em cima da hora? Porque têm que os afinar antes de começarem a atuar com eles. Pronto, a maior parte dos instrumentos de percussão não são afináveis, precisamente. Não, serão afináveis porque são instrumentos de percussão que tenham peles, que sejam instrumentos de pele percutida e que tenham, se sejam sujeitos à afinação. Por exemplo, posso dizer que um adufe é um instrumento que tem que ser afinado por calor, porque não tem agora umas tumbadoras ou uns bongós. Esses sim têm chaves de afinação. Mas eram instrumentos como maracas, eram uns bongós, de facto, eram chiques, eram instrumentos de percussão menor, como se chama, que não são afináveis. Nós levámos os instrumentos para essa festa, porque como era uma festa, era um convívio, no fim de contas, era uma confraternização entre os artistas, entre os habitantes da terra, os notáveis, nós levámos aquilo prevendo, e porque nos foi avisado, que normalmente nestes festivais e nestas ocasiões costuma-se pedir e costuma-se tocar um pouco à laia de tocarmos uns para os outros. Luís Represas contou a primeira história desta noite, mas já a seguir Ribeiro Cristóvão vai-nos contar, aliás, vai-nos falar de uma história de um benfiquista ferranho, de um sportinguista convicto. É já a seguir. Cristóvão ia sendo despedido por divergências clubísticas, mas acabou a beber champanhe.
Podemos saber quem era o benfiquista Ferranho. O benfiquista Ferranho era o então diretor adjunto do Rádio Clube Português, já há uns bons anos, já há cerca de 30 anos, 25, 30 anos, João Martins. Que estava consigo. Que estava comigo. Trabalhava sob as ordens dele. Quem era o sportinguista, além de você? O sportinguista era eu. Sofro da mesma doença do doutor, já há muitos anos também. Eu não considero doença. É uma doença. Lá, não é nada. É uma boa doença. Não é nada, porque realmente costuma-se dizer, é uma questão de fidelidade. Claro. É que tanta gente muda tanta coisa e que se passam de um lado para o outro e nós que aqueles que são sportinguistas fiéis, ao menos têm essa honestidade. Mesmo não ganhando nada. Ganhando ou não ganhando, o que é importante é de facto não mudarem. É estar lá. Como admiro os do Benfica, que também não mudam. É verdade. Nós temos que respeitar não adversários, mas apenas os que são de outro clube. De outro clube. Eu nunca considerei que os Benficas ou os do Porto que são meus adversários. São colegas de outro clube. São competidores. Isso. Competem, porque sozinhos não podemos competir. Mas então conte-me lá a sua história. Isto é uma história curiosa que me aconteceu, de facto, já há muito tempo. Havia o campeonato, havia a Taça de Portugal, como há todos os anos, e numa determinada altura parou o campeonato e havia, no domingo seguinte, jogos da Taça de Portugal. Não se lembra o ano, não? 1973, salvo erro. Época de 73. 73, época de 73, 74. E então acontece que o João Martins disse-me, olha, no domingo há aí uns jogos que são fracos, tu vais fazer o Cartaz Benfica. Para a Taça. O Cartaz Benfica, que, como sabe, o Cartaz é filial do Benfica. Pronto. Mas que jogo era? Era um jogo amigável? Não, era um jogo da Taça. Era da primeira eliminatória da Taça de Portugal. É um jogo engraçado, interessante, sim senhor, vamos lá fazer o jogo da Taça. Fui para o Cartaz e empoleiraram-me em cima de uma coisa que era parecida com o depósito de água, mas não era. Era a Central da Luz, que era mesmo à beira do campo, e pronto, é aqui que vocês vão ficar para fazer o relato do futebol. E pronto, e ali ficámos. O ângulo não era muito famoso, mas fizemos o que pudemos. Nestes jogos, como sabe, as equipas pequenas transformam-se, fazem das tripas coração e fazem tudo para oferecer uma réplica enorme àqueles que ganham antecipadamente. Transmissão direta. Transmissão direta. De modo que, o que é que aconteceu? Aconteceu que o Cartaz conseguiu, de facto, aguentar-se com o Benfica até quase aos últimos minutos. E mais, quando o jogo estava quase para acabar, um jogador, e isso é que sinceramente não me recordo o nome, um jogador do Cartaz tem uma fuga pelo lado direito, o Benfica já estava naquela, pronto, o golo ou acontece, ou nessa altura não havia prolongamentos, ou não acontece, ou eles vão jogar connosco no Estádio da Luz na quarta-feira seguinte e aí depois a gente faz-lhes a folha, não é? De repente, e isso é que de facto, repito, não me recordo, um jogador do Cartaz vai para ali fora e chuta um grande tiro e a bola bate na malha lateral. Eu estava deste lado, vejo a bola bater nas malhas e grito o golo. Faço um grande grito de golo, mas depois vejo que não é golo, claro, retifico. E pronto, e o jogo decorreu assim. Na quarta-feira houve um jogo novo no Estádio da Luz, que o Benfica depois venceu por 7-8-0. Mas o que é curioso é que a surpresa estava-me reservada quando cheguei à Sampaio Pina. E então, quando cheguei à Sampaio Pina, tinha a malta toda a dizer-me, pá, arranjaste um sarilho que nem queiras saber. O João Martins está furioso contigo, pá. É que, no momento em que tu gritaste o golo, ele, desesperado por ver que o Benfica estava a perder com um clube que não tinha estatura para jogar com o Benfica, deu um murro num rádio que tinha ao pé dele, partiu o rádio todo e ele disse, tu tens de pegar o rádio. Isso